Boa noite aos nossos queridos amigos que nos acompanham aqui pelo podcast Café com Nonato, mais um episódio da série, um ano de programa, e já fizemos muitos episódios contando histórias de pessoas, de famílias, de instituições e de empresas aqui na nossa querida cidade e da região de Marília. Sejam todos bem-vindos, se inscrevam no canal, clique lá no sininho para receber as notificações e, se gostar, importante o like, para nós podermos ter certeza que estamos no caminho certo, tá? Levamos entretenimento, diversão e informação para você que está do nosso lado. Agradeço a nossa audiência de sempre. Estou aqui com o nosso querido amigo Jefferson Fontes, o corretor aqui de Marília, um grande amigo de longa data, que eu aprendo muito a cada dia, que veio participar conosco dessa entrevista. Boa noite, seja bem-vindo, Jefferson. Muito obrigado. Vamos tentar somar mais uma edição desse podcast e agradeço muito pelo convite. É uma edição que eu acredito vai ser especial e vai marcar realmente o podcast. Maravilha, muito obrigado. E sem mais delongas, eu quero agradecer a presença, do nosso presidente do Cresce, eu que também sou corretor de imóveis, José Augusto Viana Neto. Seja bem-vindo à nossa querida cidade de Marília. Realmente é uma satisfação o senhor estar aqui em Marília, né? E também representando essa classe de corretor de imóveis, uma classe muito importante para a sociedade, né? Que faz a intermediação de venda, locação aí na sociedade. E veio para uma reunião de trabalho e nos concedeu a honra de tê-lo aqui no nosso podcast Café com Nonato. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Nonato. A honra é minha, viu? Uma satisfação grande ter sido convidado para participar aqui com você e também conhecer o Jefferson, corretor aqui da cidade. E é isso, né? Visitando Marília mais uma vez com muita alegria. Então, eu estive lá no Hotel Tenda, né? O senhor fez uma reunião com os amigos lá da área e o senhor contando já, né, há décadas que atua, né, na área do Cresce e mercado imobiliário. Então, isso para a gente é uma, digamos assim, uma quantidade de conhecimento enorme. E eu que faço os cursos do Cresce, sempre, né, o senhor tem um fôlego realmente considerável, porque na abertura de todos os cursos, né, o senhor está lá falando dos incentivos, né? Então, quem não conhece o Viana é só ir lá nos cursos do Cresce, né? Tá certo. Conta um pouco para nós, né? O senhor nasceu em que cidade? O senhor mora em que cidade? Qual a sua história, né? E até chegar agora como presidente de uma instituição tão importante como é o Cresce São Paulo. Tá bom. Eu nasci em Patrocínio Paulista, uma pequena cidade no nordeste do estado de São Paulo, na região de Franca. E de lá mudamos para São Paulo, eu com 10 anos de idade, e depois, com 24 anos de idade, mudamos para Praia Grande. E esse ano eu completo de casamento de Praia Grande, escritório imobiliário, 50 anos. Então, tenho 3 comemorações em jubileu de ouro esse ano, lá no litoral. Né? E metade desse tempo, 24 anos, na presidência do Cresce. Olha, uma história de vida, né? E Praia Grande é um lugar que eu considero bom. Tem uma cidade que a gente vê, né, que ela está se desenvolvendo de uma forma diferenciada no litoral paulista, né? Ela não deixa nada a desejar para outras, principalmente ali na Orla Marítima. Sem dúvida. É uma cidade que teve a sorte de ter bons gestores no município, né? E fez com que o município tivesse uma evolução muito grande. E outras regiões do litoral paulista tiveram problemas de segurança, más administrações, caíram e com isso os investidores do litoral foram para a Praia Grande, deram um impulso muito grande lá na cidade. Então hoje nós temos grandes prédios, 40 andares, 45 andares, e uma cidade com 320 mil habitantes, já tem uma vida própria. E uma praia muito bem cuidada. Né? Temos lá 2 emissários submarinos para tratamento do esgoto, o que faz com que a qualidade das praias estejam boas em determinada parte do ano. Então, uma cidade que tem crescido bastante. Eu, como estou lá, vai completar agora 50 anos, e a cidade tem 62 anos. Estou lá praticamente desde o início. E pude testemunhar todo esse crescimento. E é uma alegria, uma satisfação para mim e para minha família, que nos instalamos lá e ficamos definitivamente. E é muito prazeroso, porque no Cresce São Paulo eu tenho expediente diário. E eu vou e volto diariamente. Então, todo dia eu vou para a praia, né? Pouca gente tem essa oportunidade, né? E viajo ali pelo sistema Anchieta Imigrantes, que é um sistema de rodovias
bem moderno e tal, e tudo muito agradável. E vamos levando, né, Ronaldo? Sim, o senhor sabe que eu trabalhei um bom tempo na Polícia Militar e o que que acontece? Quando eu chego na cidade, eu percebo a questão, né? A gente nota assim, né? O ar de segurança, de tranquilidade. A gente ficou à vontade com a minha família lá passeando, curtindo a cidade. Parabéns aí pela por ser morador, divulgar o nome da cidade, né? Uma cidade muito importante. Da mesma forma que nós fazemos em Marília, né? Nós somos fãs, Sem dúvida. né, de carteirinha. Ô, Jeff, você tem alguma pergunta? Eu queria falar um pouquinho assim, o Luiz Viana, a gente falar de Cresce São Paulo, é muito difícil tirar a imagem do Luiz Viana do Cresce São Paulo, porque são duas histórias que cruzam, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que foi o primeiro contato com o Cresce, acredito que, né, até chegar onde o senhor está hoje, nessa posição, né? De muito, a gente percebe assim, você tem todo um cuidado, todo um carinho, uma situação, a gente nós como os corretores, a gente vê toda uma organização, todo um cuidado no atendimento também para com o corretor. Toda vez que eu precisei do Cresce, foi muito bem atendido. Então, se eu puder falar um pouquinho mais dessa história, de como que foi esse início até chegar até hoje. Os conselhos de registro e fiscalização de atividades profissionais é um modelo quase que, acho que é o único no mundo que tem esse modelo. E ele não é muito bem visto por parte dos profissionais. Muita gente acha, olha, eu pago o conselho para quê? E o conselho vem aqui e me multa. Quem está exercendo ilegalmente não é multado. Então tem essa visão, é muito difícil. A atividade do conselho é registrar os profissionais que, eventualmente, tenham lá o seu diploma de técnico em transações imobiliárias, nós registramos, mantemos esse arquivo organizado e fiscalizamos o exercício da atividade. E sabe como é que é, Jefferson? Fiscalização nunca é agradável, né? Ninguém quer ser fiscalizado. Então, quando chega o fiscal do Cresce, é sempre um desconforto ali na imobiliária. Poucos são aqueles que recebem com alegria, com consideração, a maioria com uma certa rejeição. Mas é um trabalho que tem que ser feito, porque, afinal de contas, o objetivo final do Cresce é o bem-estar da sociedade. Nonato, isso é importante, viu? Muita gente pensa que o Cresce é uma instituição de corretores para corretores. Absolutamente. O Cresce é uma autarquia pública que tem como objetivo proporcionar à sociedade proteção frente aos maus profissionais eventualmente inscritos no conselho. E tem maus profissionais, como em qualquer outra profissão, infelizmente. E aí nós temos que fiscalizar e fiscalizar com todo rigor. E temos lá um tribunal ético disciplinar totalmente isento, independente, tem independência administrativa, financeira, para que seus julgados possam ter credibilidade. Tanto é que quando alguém se sente prejudicado e leva à apreciação da Justiça Federal o resultado de um processo do Cresce, normalmente perde, porque o Cresce ele ganha todas, porque afinal de contas tudo é julgado com base na legislação e são aplicadas as normas oficiais previstas na lei. Então, com isso, o Cresce desenvolve um trabalho muito importante, porque o mercado imobiliário é um mercado repleto de oportunidades para irregularidades. E não pensem que a sociedade é boazinha, né? As más pessoas compõem também a sociedade. E o número de pessoas desonestas também não é pequeno, infelizmente. E não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. O ser humano, quando coloca dinheiro no meio, o ser humano se altera. Tá? E nas transações imobiliárias, ninguém lida com pouco dinheiro. Todo mundo lida com muito dinheiro. Qualquer pequena vantagem numa transação imobiliária envolve muito dinheiro. E aí mesmo as pessoas pacíficas da sociedade, quando estão fazendo uma transação e ela percebe que dá para levar uma vantagem indevida, a maioria vai em frente, viu? Então o Cresce tem que estar ali muito presente, porque é impressionante. Mas, evidente que a gente procura trazer um ambiente de paz e tranquilidade, que é o objetivo final. Que as pessoas possam ter acesso à propriedade imobiliária sem que tenham dor de cabeça.
E a complexidade da transação imobiliária, Jefferson, você que é corretor sabe muito bem, é muito grande. E os detalhes que envolvem uma transação imobiliária são de tal forma numerosos e complexos que um cidadão comum não tem condições de poder cuidar de todos os tópicos necessários para que ele tenha devida segurança. Por isso, a importância da presença de um corretor de imóveis, que é um profissional que, evidentemente, ele tem que estar preparado para tomar todas essas cautelas e evitar que as partes envolvidas possam ter algum tipo de prejuízo ou levar alguma vantagem indevida um sobre o outro. E é interessante porque no Brasil também nós temos um modelo que é perfeitamente legal. O corretor trabalha para comprador e vendedor simultaneamente, ao mesmo tempo. Então é um negócio interessante, né? Porque você está defendendo interesses antagônicos. Aquele que compra quer pagar o menor preço possível. Aquele que vende quer conseguir o maior preço possível. E o corretor está no meio. E ele não pode deixar que a pessoa pague mais do que vale o imóvel. Exatamente. Não pode de maneira nenhuma. Então, isso daí gera um conflito muito grande. E o corretor tem que ter muita habilidade para poder transitar pela transação com sucesso sem que tenha alguma observação negativa. Entendi. Mas a maioria das pessoas tem a sua forma de ver e muitos vão ao Cresce fazer queixas. E aí instauramos um processo para análise dos fatos e o Cresce apura totalmente os fatos, não para no meio, vai até o fim, e a gente vê que boa parte das reclamações não procedem. Entendi. Aí você chega no processo e vai ver o cliente que estava mal intencionado, querendo levar algum tipo de vantagem indevida. Então, é um trabalho que a gente faz com muito cuidado, com muita atenção, porque os conselheiros do Cresce respondem pelos atos que cometem e nós estamos, perante a legislação, classificados como funcionários públicos, né? Então, se cometermos erros no exercício da atividade como conselheiro, nós vamos responder por isso. Então, tem que ter muito cuidado. Mas eu te digo o seguinte, que a oportunidade que temos dentro do Cresce de ter contato com milhares de colegas corretores de imóveis, não só do estado de São Paulo, mas como de todo o Brasil e do mundo, acaba gerando um efeito positivo que nos entusiasma a continuar. Eu, quando entrei presidente do Cresce, eu não imaginava de chegar ao fim da minha primeira gestão. Tal era a turba que existia na época. Tínhamos lá uma intervenção do Conselho Federal no Cresce São Paulo, muitas ações judiciais, muitas disputas. E aos poucos, Deus me deu aí a oportunidade de resolver esses problemas, pacificar a instituição. E aí estamos aí durante 24 anos sem briga, sem ações judiciais, nada, e o mercado se desenvolvendo. Então, eu acredito que essa minha longevidade na presidência do Cresce, ela tenha produzido mais frutos positivos do que eventuais impedimentos de desenvolvimento. Eu vejo também, quando encontro com os colegas, a maioria quer tirar uma foto, quer bater um papo, então as coisas estão indo bem. Né? Se não fosse assim, o pessoal não gostaria de se aproximar. Né? Então, estamos indo até onde Deus permite, desenvolvendo o trabalho, e sempre com aquela esperança de que a criatividade não adormeça, que a gente tenha sempre criatividade, acompanhar a evolução das ferramentas digitais, que hoje está numa velocidade muito grande, né? E tem aquela mística, né, de que a pessoa com mais idade não tem familiaridade com as ferramentas digitais, e aí eu, na condição que estou, né, que já sou idoso, mas eu tenho que me manter atualizado e muito à frente dos demais para poder criar diretrizes, né? Então eu tenho que estar à frente da história, né? E com isso a gente se mantém muito ativo, graças a Deus.
E, então, até boa pergunta do Jefferson, né? E o que é interessante falar para os nossos amigos corretores também que estão assistindo, né? A sociedade. Então, o Cresce vem de uma jornada aí na sua gestão, com toda a equipe que trabalha, né, os consultores e tal, os conselheiros, de mais de 20 anos, né? Então, a seriedade, né? Não que o senhor está aqui, evidentemente, mas a gente percebe que não é sem motivo que os profissionais, né, têm essa referência, porque transmite, né, credibilidade, seriedade. Isso que é importante. Para nós, enquanto órgão de classe, né, eu me sinto muito confortável, porque eu tenho contato com outros profissionais de outras áreas que, de repente, não tem essa estrutura que o Cresce tem, que nos assessora no sentido de cursos, de instruções. Então, cada dia a gente tem que aprender, tem onde buscar. Esse sistema de atendimento online, né, Jefferson? A gente chama, a pessoa rapidamente atende, a gente tem uma resposta pronta. São poucos lugares que tem essa estrutura, né? Quando o senhor fala tecnologia, essa tecnologia é importantíssima, né? A gente manda, tem resposta, tudo é muito rápido no Cresce, né? As palestras também, né? As palestras Sim. do Cresce hoje a gente é uma referência no Brasil. Eu tenho amigos de outras cidades, que são de outros estados, que são corretores. E há pessoas também que trabalham na área de informática, coisas relacionadas ao ramo imobiliário. Muitos fazem de tudo para poder ter um momento, poder estar lá nas palestras do Cresce, para poder falar um pouquinho, dar um pouquinho do seu conhecimento. Então a gente vê o prestígio da É categoria. uma observação interessante, Jefferson, porque nesse aspecto o Cresce São Paulo é referência. Nós temos, por incrível que pareça, no período do lockdown da pandemia, nós tínhamos três palestras diariamente por videoconferência, de manhã, à tarde e à noite. Agora que voltamos aí às atividades presenciais, permanecemos com uma palestra diariamente, uma palestra inédita todo dia, além das outras mais de 6.000 que estão disponíveis no site do Cresce também, lá no nosso YouTube. O YouTube do Cresce é o terceiro YouTube do país de órgão público. O primeiro lugar é do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Segundo lugar, Supremo Tribunal Federal. E terceiro lugar, o Cresce São Paulo. Nossa. O YouTube, ganhamos até uma homenagem do YouTube, pelo número de acessos e inscritos que temos lá. Parece que são 391 mil inscritos no canal do Cresce. Então, de órgão público é fantástico. E, além de todo esse acervo de palestras, nós temos cursos. São 13 cursos de especialização dentro da área da corretagem imobiliária e cursos produzidos pela equipe do Cresce São Paulo e que são disponibilizados à distância, aulas à distância. E essas são disponibilizadas para todo o Brasil. Então, já temos hoje, já passaram pelos cursos do Cresce, mais de 350 mil corretores de imóveis. Você vê que é um número fantástico, né? Então, e nesse sentido, nós temos o propósito de ser sempre uma referência e estar sempre adiante do nosso tempo. Para se ter ideia, nós já temos hoje contratado através da Serco a inteligência artificial. Começamos com a inteligência artificial no Cresce, está fazendo um mês, para questões internas, e estamos desenvolvendo. E acredito que dentro de uns 3 meses aproximadamente, nós já vamos ter condições de disponibilizar essa inteligência artificial também para os corretores de imóveis através do nosso portal imobiliário e também através do aplicativo do Cresce. E isso é um avanço muito grande, porque facilita demais a vida das pessoas. Eu tenho tido um contato muito próximo com a inteligência artificial, diariamente, no sentido de aprender cada vez mais com maior profundidade, a fim de poder levar esse conhecimento aos demais colegas e disponibilizar para os demais. Porque uma coisa interessante, nenhuma empresa imobiliária tem condições, nenhuma empresa tem condições de acompanhar a evolução das ferramentas digitais que se apresentam aí a cada dia que passa. A cada dia que amanhece, uma nova ferramenta está disponível. Exatamente. E aí o que acontece? Precisa de dinheiro, de muito dinheiro. Muito.
Então, o corretor, a imobiliária, mesmo que seja grande, ela não tem dinheiro para isso. E não tem equipe. Agora o Cresce tem. Nós temos lá quase 20 desenvolvedores e temos dinheiro para investir no desenvolvimento de ferramentas que possam ser disponibilizadas. E isso a gente está fazendo. Agora mesmo, uma das grandes novidades, Renato, você que é da área, nós estamos criando no aplicativo do Cresce o botão do pânico, pensando na mulher corretora de imóveis que, infelizmente, tem sido vítima de agressões físicas no desenvolver da sua atividade, porque 36% dos inscritos no Cresce São Paulo são mulheres. E você vê um trabalho difícil, né? A mulher sai, ela não sabe com quem está saindo para mostrar o imóvel, é uma dificuldade. Então nós estamos desenvolvendo o botão do pânico para que quando não só as mulheres, mas também os homens, numa situação difícil, ele não tenha quem pedir socorro, ele clica no botão do pânico e ele tem ali o georreferenciamento, a geolocalização. Então o Cresce já vai providenciar um atendimento ali através da Polícia Militar, da Guarda Municipal, alguém que vá até ali naquele local para prestar socorro àquele profissional. Então nós procuramos estar à frente, né? Sei que é muito difícil, porque tudo isso envolve muito dinheiro, e principalmente onde necessitamos de material humano para desenvolver, é que as coisas apertam um pouco. Mas enquanto ferramentas digitais, a gente consegue evoluir bastante. Olha, realmente a gente fica aqui, né, Jefferson, impressionado, né, com essas demandas. Então não basta estar dentro da excelência, a gente vê que o Cresce está além da excelência, a busca sempre para além da excelência, A né? gente tem que estar à frente, né? E é um termo que a gente vê muito na Fundação Nacional de Qualidade, na questão das certificações, né? A questão de ir além da excelência, rumo à excelência. Então, não se cansa de se reinventar, né? Enquanto órgão que está aí representando os corretores e sociedade. Também vejo a questão em alguns canais de televisão aberta, né? Que a gente vê a questão da divulgação para as pessoas consultarem se aquele corretor é cadastrado. Então, mais um serviço em prol da sociedade, né? Mostrando a qualidade que use, consulte um corretor, a importância do corretor, porque nós, às vezes, os autônomos, nós nos sentimos um pouco, às vezes, tem que investir, tem que ir atrás, né? E tendo o órgão divulgando da importância do corretor para o processo de compra e venda, e aluguel, alocação, isso é muito importante, mostra que nós não estamos sozinhos. Então, o senhor está de parabéns, realmente, viu? Muito obrigado. Eu gostaria de perguntar para o senhor a sua idade. Desculpe perguntar. Não, 73. 73. Eu estou com 58, você está com 43. 43. Eu espero, né, chegar perto dos 70 com metade da sua energia, né, Jefferson? Tá E bom. antenado na novidade. Novidade. Porque eu, especial. imagine que eu sou do tempo da máquina de escrever. O senhor, então, é antes da máquina de escrever, né? E a gente conseguiu... Sabe que quando eu comecei a vender imóveis, né, trabalhando na Praia Grande, 100% dos negócios eram feitos na capital, né? Os proprietários eram da capital. Então nós tínhamos aquela máquina de escrever Olivetti, que era pequenininha, portátil, e eu saía da Praia Grande, punha a maquininha no banco de trás do carro, um pacote de papel sulfite, um pacote de papel carbono, né? E subia. Chegava lá na casa do cliente, 5 cópias, né? Colocava ali na maquininha e mandava bala, datilografava com uma velocidade fora do comum. E depois, naquela época, muitos negócios eram feitos para pagamentos através de notas promissórias. E as notas promissórias tinham que ser registradas no cartório. Então, além do preenchimento da face da nota promissória, nós tínhamos que virar o verso, fazer um preenchimento no verso da nota, para fazer a averbação para que o cartório aceitasse o registro, porque se não tivesse o registro, ela não poderia ser protestada na falta de pagamento. Então, imagina você, fazíamos um contrato em 5 folhas de cópias, e normalmente um contrato que tinha 3, 4 páginas, e depois, se o pagamento fosse feito
em 140 pagamentos, 170, porque isso era muito comum no passado, tínhamos que datilografar 170 notas Nossa. promissórias e datilografar também no verso as 170 verbações. Nossa. A ver que e tínhamos que criar um contrato ali na hora. Diferente que hoje o corretor pega o contrato pronto ali, Modelo. até no próprio celular, ele baixa da nuvem, preenche ali, não precisa datilografar, porque ele faz do ditado e a máquina escreve, né? É uma beleza. Já assina no tablet ali mesmo, né? Então, no meu escritório, quando nós conseguimos comprar um fax, que foi uma coisa fantástica, era uma coisa maravilhosa. A gente ficava do lado lá olhando, na hora que ele soltava o papel com o documento que tinha sido colocado lá em São Paulo e recebíamos aqui. Nossa, aquilo parecia bruxaria, né? Que É coisa verdade. fantástica. E é verdade. Hoje, então, é uma coisa totalmente imediata, né? Você vê o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis está lançando agora um sistema de registro e gerenciamento de documentos, um cartório do próprio COFES, que vai facilitar sobremaneira a vida dos corretores de imóveis e a segurança nas transações imobiliárias. Vamos fazer, através do COFES, as escrituras públicas, as assinaturas digitais, e já temos feito diversas experiências, colegas lá em Miami, o outro aqui no Rio de Janeiro, o outro em São Paulo, fazendo a transação como se estivessem juntos na mesma sala, apreciando, assinando os documentos, fazendo o pagamento. Então, o mundo hoje tem uma série de mecanismos que nos disponibilizam uma facilidade muito grande para as transações imobiliárias. Entendi. Mas, por outro lado, temos também o perigo dos falsários, né? Os hackers. Nós temos aí um universo novo, paralelo, negativo, que acompanha lado a lado as nossas atividades legais, mas temos que ter muito cuidado, porque a criatividade das pessoas do mal também não tem limite, né? E para isso o CRES tem que estar à frente também. Então, é isso aí. Como você disse, Donato, quando eu tinha 58 anos, olha que maravilha, faz tanto tempo, já 15 anos. Quase 20 já, né? Já pensou? Eu assumi a presidência do CRES com 49 anos de idade e eu achava que já estava ficando velho. E agora que eu estou velho, eu falo, puxa vida, eu não estou me reconhecendo velho. Está com defeito de fabricação, né? Porque agora aqui no Brasil a gente tem a tranquilidade de saber que tem uma legislação que passou dos 60 a idoso. Então, mesmo que você se sinta bem, mas por força de lei, você é idoso, né? Mas eu duvido que o Silviano vai usar a vaga do preferencial, nada. O senhor Não, tem mas tempo para isso, viu? não, eu vou te dizer uma coisa. A vaga do preferencial eu considero um tesouro, viu? Porque às vezes você chega num lugar, não tem lugar nenhum Quebra pra o galho, né? Aí tá lá a vaga do vovô, puxa vida, prontinho, pôr o cartão no painel e tá resolvido o problema. A gente foi descer o terceiro andar do Hotel Tenda e falou assim, vamos pela escada. Ah, mas é lógico. Tá vendo? Tem Diana, você tem falado com relação às mudanças. Eu, na minha época, era a época do e-mail. A gente chegava, sentava na imobiliária, o cliente vinha, chegava até a mesa, a gente mandava as informações por e-mail. A gente vê que depois da pandemia mudou-se, né? De muito tempo para cá mudou. Essas mudanças, né? A gente percebe essa preocupação da parte do Cresce em estar aberto às mudanças e já está adequado às mudanças. Luiz Viana vendo aqui daqui 3, 4 anos, que antigamente falava 10 anos, hoje já não pode mais falar 10 anos, mas vendo daqui 4 anos, o que o Cresce vê? Quais as mudanças que ele acredita que vai acontecer dentro da nossa realidade enquanto corretor de imóveis? Olha, já nos anos 70, faz tempo, né? Perguntaram para um diplomata americano, o Henry Kissinger. Perguntaram para ele quais seriam as armas usadas numa terceira guerra mundial. Ele aqui negociou a guerra do Vietnã para acabar a guerra e tudo mais. Ele falou assim, olha, a terceira guerra eu não sei que arma será usada não. Mas a quarta guerra eu tenho certeza que vai ser TACAP. Então você vê só, né, era certeza que tudo irá acabar. É que é militar, né, essa visão, o poder de destruição do homem.
O poder de construção. Nós estamos numa evolução tão grande e as coisas acontecem de forma tão inesperada que não é possível você prever o que vai estar daqui a pouco tempo. Eu acredito demais que nós vamos passar a entrar agora no período das holografias, né, em que você vai poder estar no Japão sem sair daqui, mas holograficamente. Ou o Japão está aqui com você em termos de holografia. A visita, né? Muito, Então, a tem visita... percebido muito cliente pedindo para fazer a visita virtual no imóvel. Então, a visita tendo virtual. muito, Quando surgiu a visita virtual com fotografia 3D, filmes 3D, eu achei que foi uma coisa fantástica. Eu falei, isso daí não vai ter recurso para fazer. Hoje é tudo baratinho, né? Qualquer um pode comprar as máquinas, fazer. O celular hoje. Às vezes No você celular você consegue fazer. Então, vai simplificando de tal forma que é muito difícil você prever. O importante é o seguinte, nós temos que estar sempre à frente na área de pesquisa para poder estar aplicando as ferramentas existentes. E sempre preparados para poder deixar para trás essa ferramenta e prosseguir com as novas que virão. Esse sistema mesmo que o Cofés está montando do cartório digital é uma coisa que eu não sabia que era possível. Uma autarquia ter um cartório para arquivar documentos e registrar documentos com a mesma força que tem o cartório convencional. E nós temos. Então, o Cofés está criando um documento que você gasta R$ 400 para registrar num cartório convencional, você vai, corretor de imóveis, vai poder registrar esse documento no Cofés por R$ 20 apenas. Nossa. Então, você vê, a diferença é muito grande. E eu acredito que isso vai ter uma evolução fora do comum. Quem é que poderia imaginar de trafegar dinheiro pela internet? Hoje, a coisa mais comum do mundo são os pagamentos feitos através de internet. Nós estamos agora verificando a possibilidade dos fracionamentos de propriedade imobiliária que são realizados hoje, a tokenização. Sim. Nós já estamos agora, pelo Cofés, com estudos de regulamentar a tokenização de propriedade imobiliária através do sistema digital do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Então, esse será um grande passo, né, onde a propriedade imobiliária poderá ser compartilhada tanto no investimento quanto no uso. Né? Então, você quer participar da locação de um imóvel que está alugado para uma grande rede de supermercados. Você vai lá e compra um token num determinado valor da empresa que tem aquela propriedade e você passa a receber parte daquele aluguel como retorno do seu investimento. Né? Então, esta já é uma realidade existente. Precisa apenas de uma regulamentação. Mas eu, sinceramente, eu não sei o que poderá haver acima do que nós estamos vivendo. Eu vejo hoje na inteligência artificial, eu viajando para a Praia Grande diariamente, voltando para São Paulo, eu ligo no Bluetooth do carro, eu ligo o meu celular com a inteligência artificial e vou conversando, porque eu, no mínimo, preciso praticar para poder levar o recado para os colegas corretores de imóveis. E o mais difícil hoje, e tem cursos já para ensinar, você perguntar para a inteligência artificial. Saber o que falar. Né? Saber o que perguntar, porque a inteligência artificial, ela responde o que você perguntou, ela não interpreta. Você perguntou, ela responde. Então, como é que você vai otimizar as suas respostas? Otimizando o que você está perguntando. E aí você tem que aprender a perguntar. E eu vou, nas experiências que faço com a inteligência artificial, converso não só sobre documentos, mas também sobre teologia e filosofia, que são coisas complexas, que não que eu seja um teólogo, um filósofo, absolutamente, não entendo nada, mas para poder aprender. E aí eu vou ali conversando com a inteligência artificial e vou percebendo aquilo que ela aceita como uma coisa lógica e evolui, como em determinadas ocasiões, eu conversando com a inteligência artificial e ela me dizer, puxa vida, nunca tinha analisado por este lado.
daqui para frente vou levar isso em consideração. Quer dizer, uma pergunta que eu fiz, uma interpretação de determinado assunto, que ela não havia ainda analisado pelo ponto de vista que eu analisei. E que a partir dali para frente, ela ia levar em consideração. Então, isso é muito bacana. Agora, se você ficar parado esperando a tecnologia chegar para estudar a tecnologia, aí você vai ter dificuldade de usá-las em seu benefício no dia a dia. Eu acredito que você tem que estar à frente, todo dia é um novo dia, e nesse novo dia você tem que aprender novas ferramentas e ir se adaptando a elas. Olha, eu vou ter que realmente acelerar, né? Desculpa, porque o senhor tem outro compromisso, né? Pois Mas a gente quer rapidamente Esgotou passar, o tempo. já esgotamos o tempo. Eu quero agradecer já de antemão, né, o Diego aqui do Estúdio TJ, que nos concedeu esse horário para poder estar recebendo o senhor aqui nessa visita especial em Marília. Agradecer a minha família, Nonato, minha esposa Márcia, minhas filhas Ana Carolina, Tatiana e Bruna, e também os gêmeos Marlon e Elivan, e a Tatiana e o Elivan que estão aqui no estúdio acompanhando. Já de antemão agradecer o Jefferson, e eu queria que o senhor rapidamente pudesse fazer esse momento de encerramento e passar uma mensagem para os corretores, né? O que o senhor gostaria de falar para os profissionais, né? E representando o CRES, esse órgão tão importante para a gente, por favor. O que eu gostaria de dizer para os colegas é o seguinte: a nossa maior preocupação é a imagem do corretor de imóveis perante a sociedade. Nós temos que ter uma preocupação muito grande com isso. E a questão ética, ela é fundamental para que o corretor tenha sucesso. Então não basta ser honesto, tem que provar que é honesto, agir com honestidade, com seriedade. Acima de tudo, defender sempre o interesse do cliente. O corretor de imóveis nunca deve, quando ele está fazendo um negócio, ter os seus honorários como objetivo final daquela transação. O objetivo final tem que ser o anseio das partes alcançados, tanto de comprador quanto de vendedor. Ambos têm que sair satisfeitos dessa transação. A remuneração, ela será consequência desse bom trabalho que ele praticou. Enquanto os corretores de imóveis trabalharem dentro desta linha de raciocínio, a possibilidade de crescimento da categoria é muito grande, porque nos Estados Unidos não é obrigado a fazer transações através de corretores de imóveis, mas ninguém faz transações sem a presença de um corretor de imóveis, de maneira nenhuma, porque eles confiam no corretor de imóveis. E aí, o que acontece? 95% das transações são através de corretores de imóveis. No Brasil não é assim. Por que não é assim? Porque a sociedade ainda não dá a credibilidade para a categoria. E essa credibilidade só se consolidará se os corretores agirem com seriedade. Aí sim as pessoas vão perceber que compensa. Quando foi criado o artigo 723 do Código Civil Brasileiro, muitos corretores reclamavam, porque o artigo 723 debita ao corretor de imóveis toda a responsabilidade pela transação, tanto da parte do comprador quanto do vendedor. Quem responde é o corretor. E os corretores, à época, acharam ruim. Pô, o CRES não fez nada para evitar que a gente fosse responsabilizado. E eu disse para eles, puxa, vocês devem agradecer, porque é a primeira lei que mostra para a sociedade que o corretor tem alguma utilidade. Então, é esse o recado. Muito obrigado, viu, pela sua presença. E eu falo, né, que o senhor vai passar dos 100 anos com saúde, tá? A palavra tem poder, porque o senhor me lembra Oscar Niemeyer, né, o arquiteto que foi com 104 anos e falava para os médicos, deixa eu ir para casa que eu tenho que assinar uns projetos. Você não vai descansar, Niemeyer? Não, tem a eternidade para descansar. E está descansando, deixou um legado para a sociedade. Então, tenho certeza que esse é um trajeto que o senhor vai fazer e a gente vai estar lembrando. O senhor lembre de nos convidar para o seu aniversário de 100 anos. Faça uma grande festa. Fica o compromisso aqui assinado. Obrigado, Jefferson. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Tá, joia. Olha, gente, muito bom, muito bacana mesmo. Obrigado a todos. Grande abraço.